Olá, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Gente, a nossa aula de arte hoje, ela vai trabalhar assim um pouquinho teoria, né? E um pouquinho prática, né? Nossa aula hoje ela vai ser aqueles programas de televisão que tem, sabe? Aqueles programas de culinária, de arte, de artesanato que a gente tem, né? Para trabalhar o tema de hoje, que vai ser bem interessante, vai ser bem prático, tá certo? Nós vamos trabalhar o assunto de artes, tá certo? Aí, com certeza, vocês devem perguntar assim: arte, tudo bem, mas qual é o assunto, né? Em que momento, em que hora que vai estar esse assunto de arte? É onde que vai estar esse tema que a gente vai abordar? Sinceramente, aonde que está esse tema? Em toda a apostila. Uai, professora, como assim? Sim, em todas as apostilas do assunto de arte, de uma certa maneira, vai estar inserida ali a arte rupestre, tá certo? Vai estar inserida os conceitos, as definições, as formas que levaram hoje para o conhecimento de arte que nós temos. Então, se hoje a gente tem o estilo de arte modernismo, se a gente tem o estilo de arte dadaísmo, se a gente tem o estilo de arte cubismo, abstrato, surreal, né? Todas essas coisas, de uma certa maneira, aliás, com toda certeza, ela sofreu fortíssimas influências do que foi o início, né? Vamos colocar assim, o início da arte, do início das técnicas, dos procedimentos que hoje nós definimos, que nós evoluímos para poder estudar a arte, beleza? Tranquilo? O tema da aula de hoje vai ser arte rupestre, tá? Lembrando, gente, que ela vai se casar muito também com um conteúdo de história, quando a gente estuda a pré-história. Até mesmo porque todos os requisitos, todo o estudo que nós temos, toda a base documental, as fontes, né, históricas que foram utilizadas, que são utilizadas para a gente estudar a pré-história, é a arte rupestre. É justamente essa técnica, justamente essa forma, né, que ela traz, tá certo? Então, o que, que a gente vai trabalhar? Arte rupestre, a definição, o que, que é arte rupestre, tá certo? As características dela, existe diferença no seu estilo, existe diferença nas suas formas? Como que é a classificação? Sítio arqueológico, né? Que é aonde a gente encontra justamente as artes, é justamente aonde a gente encontra essas fontes, esses requisitos que nós utilizamos para poder fazer, para poder ter o conhecimento, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre a arte rupestre brasileira e a arte rupestre mesopotâmica, tá? A arte rupestre na Mesopotâmia. Eu sei que vocês devem estar olhando ali, pensando, falar, arte rupestre na Mesopotâmia. Mas, gente, arte rupestre, ela não seria justamente aquela arte que ela foi usada pelos homens primitivos? Não é justamente aquela arte, aquela técnica que foi utilizada por aqueles homens, né, que pintavam em cavernas, que pintava em rochas, que fazia tudo aquilo? Como assim Mesopotâmia, certo? O que acontece, gente? A arte, né, rupestre, ela também tem chamada de também é chamada de arte primitiva, tá certo? Por que ela recebe essa denominação? Porque ela é justamente aquela arte que não tem aquela técnica, né, contemporânea. Ela não tem muitos recursos para a sua formação. Ela não tem muitos recursos para a sua para a sua característica, né? Para a sua formação, para sua construção, né? As ferramentas, os materiais, os objetos utilizados para a composição daquela arte, da criação daquela arte, né? Ela era de uma maneira rudimentar. Ela não tinha os recursos que a gente tem hoje, porque hoje, se a gente for pintar alguma coisa, a gente pega pincel, a gente pega
pincéis de vários formatos, de vários tamanhos, a gente pega computação gráfica, a gente pega fotografia, a gente pega computador, a gente pega. Então, existe muitas coisas, né? Nesse período, desse período, dessa arte primitiva, ela era bem simples, ela era simplória, ela era rudimentar. Então, é por isso que ela é chamada de arte primitiva, tá certo? E aqui é um exemplo claro do que seria uma arte rupestre e o que seria uma arte primitiva, tá certo, gente? Gente, eu quero uma coisa falar para vocês que esse tipo de arte, né, por exemplo, aqui nesse quadro que eu trouxe para vocês, nessa imagem que foi retirada do Google, ela não é original rupestre, tá certo? Porque vocês podem ver que foi uma computação gráfica que reproduziu, que refez como seria a pintura do período rupestre, tá certo? Como que era a arte primitiva, tá certo? Mas ela é um exemplo, tá? O que eu quero falar para vocês? Que a intenção desses homens primitivos, dos homens neandertais, dos homens Cro-Magnon, né, do período paleolítico superior, quando eles faziam essa arte, né, quando eles faziam os desenhos, quando eles faziam as pinturas, quando eles faziam as gravuras, o intuito dele não era artístico, tá? Hoje, por exemplo, se a gente pinta um quadro, se a gente faz um bordado, se a gente faz uma escultura, nós temos claramente o intuito, né, de fazer uma obra, né? A gente quer fazer uma arte, a gente quer produzir um elemento. Nessa época, a intenção não era essa, tá certo? Quando os primeiros homens iam lá na caverna, desenhava, pintava isso e aquilo, o objetivo deles não era justamente esse, tá certo? Eles queriam somente retratar o seu cotidiano. Eles queriam somente deixar, né, conhecimento para as próximas vezes ou para as próximas gerações, né, saber como é que era a vida ou como que era uma forma de se caçar, de se alimentar, de se comer. Porque vocês podem observar que todas as artes primitivas ou arte rupestre, né, ela tem um intuito puramente educacional. Ela tem puramente um conceito de ensinar, de colocar a história, de escrever como é que era a vida. Por exemplo, nessa imagem que eu trouxe para vocês, retratam o quê? Retratam, provavelmente, né, homens que estavam caçando animais para a sua sobrevivência. Vocês podem observar que todos os homens já estão com uma ferramenta, com uma lança. Então, provavelmente, esses homens já são a partir dos Homo habilis, eles já fazem parte da espécie de Homo habilis. Ele retrata justamente nessas ondinhas assim, que tem rios, que tem águas, né? E aí ele retrata uma imagem que representa o olho, né? Que seria uma proteção de estar sempre alerta pelos ataques, tá certo? Então, isso, o intuito da arte, a arte rupestre, ela tem uma diferença muito grande, porque o objetivo dela é histórico, é de lição, é justamente de ensinar as pessoas, tá certo? E aí, eu vou falar para vocês o que é arte rupestre. Porque o que eu falei para vocês, por exemplo? Eu cheguei para vocês e falei assim, escuta, tem arte rupestre e tem arte primitiva. A arte primitiva, ela é aquela arte que ela é feita justamente na época dos homens primitivos, de espécie humana muito anterior à nossa, muito anterior à nossa espécie hoje, que é Homo sapiens sapiens. E a arte rupestre, de uma certa maneira, até hoje a gente pode encontrar. Até hoje a gente pode se deparar com uma obra que foi feita nos dias atuais e classificá-la e entender como uma arte rupestre, tá certo?
E por que que eu posso fazer isso? Por que que eu posso pegar uma arte hoje feita, produzida, confeccionada na contemporaneidade e utilizá-la como se fosse justamente isso? Por quê? Porque arte rupestre, elas são, elas são as representações da pré-história realizadas em paredes, tetos e outras superfícies de cavernas, abrigos rochosos ou em mesmo sobre superfícies rochosas ao ar livre. O que que vocês observaram nesse conceito? Que arte rupestre, ela é todo aquilo que é produzida em rochas, em pedras, em rochedos. Então, gente, o que que acontece? Tudo que é feito em uma rocha, em uma pedra, eu posso classificá-la como uma arte rupestre. Então, se por um acaso vocês se depararem com um artista atual, um escultor, né, e ele reproduz, ele escreve numa parede, né, que é numa parede de rocha, né, ele está produzindo uma arte rupestre, tá certo? Porque o objeto, o local aonde é estabelecido isso, aonde é feito isso, é justamente nessa parte que é chamada, que é a rocha, que é justamente nessa parte das pedras que tem. Por isso que ela recebe este nome, tá certo? Entendido? Diferentemente de arte primitiva. A arte primitiva é aquela arte primeira, né? Ela é uma arte bem rudimentar também, mas ela foi produzida por outros, por espécie humana muito anterior à nossa. Tá certo? Entendido? E qual que são a origem? Como que essas pictografias, o que são pictografias? Imagens, né? Como que essas imagens, elas foram se tornando arte? Porque o que eu falei para vocês no comecinho da aula? O que eu falei para vocês? Que eram justamente, né, o intuito deles não era produzir arte. Eles não queriam fazer escultura. Eles nem imaginavam isso, a mentalidade, o intelecto desses tipos de hominídeos, eles eram muito rudimentares, então eles não tinham essa ideia, eles não tinham esse intuito, né? Então, como é que ela começa, como é que ela foi classificada justamente como arte? Porque foi trazido que arte seria tudo aquilo que tivessem a manifestação que representasse o cotidiano desse povo. Como que esse povo ele consegue, como que esse povo ele consegue viver, né? Ele se manifesta. Então é por isso que essas escrituras, essas gravuras, essas pinturas, elas passam a ser classificadas como arte, tá? Que é chamada de arte rupestre. Por que está escrito povo ali entre aspas? Porque a palavra povo, gente, ela é uma definição atual, tá certo? Povo, ele é tudo aquilo, todo grupo social que ela tem a mesma língua, que ela tem a mesma cultura, ela tem a mesma identidade. Observe que eu estou falando de arte na época da pré-história. Então, esse conceito de povo, ele não caberia por conta do período que estava, que se refere a isso, essa nomenclatura. Mas para classificar que este é o povo, né, que fez, que produziu, que esse foi o grupo social que produziu esse tipo de arte, que construiu esse tipo de arte, aí a gente coloca a classificação deles como povo, tá certo? Como que foi descoberta justamente as artes rupestres? A partir de que momento que ela foi classificada como arte rupestre? Justamente no período pré-Cromon, tá certo? Que é justamente o período paleolítico superior. Lembra quando a gente estuda a pré-história? Que a gente fala assim, olha, tem as fases da história. Aí tem a pré-história, que é o período paleolítico, né, que é o período da pedra lascada, né, que é a primeira formação do indivíduo, que é o africanos, que é o afarenses, né? Aí tem o período mesolítico, onde ele começa a ser nômade e ele passa a ser sedentário.
Aí tem o período neolítico, que é justamente o período das grandes descobertas, né? Que eles começam a descobrir a agricultura, eles começam a descobrir o fogo, eles começam a descobrir a domesticação animal. Então, isso faz um boom muito grande, né? Então, seria esse período Cromon, seria justamente o período do Paleolítico Superior, aonde eles já tinham a pedra polida, ou seja, ele já a pedra lascada, desculpa, eles já faziam alguns instrumentos, eles já faziam algumas coisas, e aí eles faziam justamente essas produções, tá certo, gente? Entendido? E nós temos o período pré-colombiano, que é justamente, gente, que vem em relação ao Cristóvão Colombo, tá certo? Cristóvão Colombo foi o que descobriu a América, né, em 1412, que ele veio para essa região que é o continente americano, né? E aí ele se depara com as civilizações incas, maias e astecas, a civilização olmeca, né? Que ele chega e ele observa o povo que vivia aqui, né? Que hoje até mesmo no nosso território, mesmo no nosso continente sul-americano, e ele chega aqui ao período de 40 mil anos AC, tá certo? Que eu quero falar para vocês? Aonde que está grande parte dessa arte, né? Aonde que está classificado? Aonde eu acho essas gravuras? Aonde eu acho essas pinturas? Né? Aonde que está justamente isso, tá? Esses tipos de artes, né? Que é encontrada em caverna, urnas funerárias, cuia, todos esses objetos, eles são automaticamente feitos, né, de, de sítios arqueológicos. E o que são sítios arqueológicos? São lugares, né, que ele tem uma evidência, ele tem resquício, ele tem fontes, né, de pinturas, de construção antigas, de túmulos e artefatos, que traz uma representação histórica daquele local, onde ele vai dar as fontes históricas para se conhecer um povo que viveu ali. Então, isso seria um sítio arqueológico. É um lugar onde a gente encontra requisitos que vai explicar uma sociedade, que vai explicar como que essa sociedade se desenvolveu, como que ela é localizada, né? Aí nós temos, por exemplo, um prédio, né, que eu trouxe para vocês a imagem. Essas imagens ela foi pega do Google, tá? Isso aqui é Colômbia, tá? Aqui é um sítio arqueológico, ó, vocês podem ver que tem fósseis, isso aí é um instrumento que os arqueólogos, eles utilizam isso para poder explicar, para eles poderem para poder explicar, para poder descobrir, né, como é que era, compreender a vida, o cotidiano desses homens hominídeos, tá? Aí nós temos os instrumentos, ó, como é que são instrumentos muito delicados, machadinho para poder quebrar, mas não mexer com artefato, né? Escavadeira, pazinha, né? Pincel para poder tirar os requisitos de tudo aquilo, né? E aí, gente, nós temos os tipos de arte rupestre, que é justamente uns tipos de classificação que a gente tem, tá certo? A arte rupestre que a gente vê aqui, ó, elas podem ser feitas de duas maneiras. Olha que interessante. É uma época que a gente fala assim, mas é uma época que ela não tinha muito artefato, ela não tinha muitos requisitos, né? Como é que agora ela pega e ela faz as coisas, ela mexe, ela isso, faz aquilo, né? É porque justamente ela traz esse requisito, né? Ela traz justamente essa forma, ele traz essas técnicas, né? Não tem assim muito tecnologia, mas existia várias formas de se produzir uma arte rupestre. E elas podem ser duas, gente. Anota aí no caderninho de vocês. As artes rupestres, ela pode ser uma gravura e ela pode ser uma pintura, tá certo?
ela pode ser uma gravura e ela pode ser uma pintura. Desde já eu quero pedir para vocês desculpa, porque na hora que eu fui produzir a slide, eu inverti a pintura rupestre da gravura. Mas por uma questão já de pré-definição, de pré-conhecimento, vocês vão observar, tá certo? O que vem a ser gravura? Gravura é gravação de desenhos pintados com fissuras na rocha, tá certo? Ó, por exemplo, ó, aqui, ó, isso aqui é uma gravura. Olha lá, ó, vocês estão vendo, né? Isso aqui ela é de uma civilização pré-colombiana, tá? Que aí vocês podem observar que está a rocha e aí você vê que ela foi gravada, né? Como foi, por exemplo, gravada os 10 mandamentos, né? Como são gravados várias coisas que é em pedra, né? Geralmente elas eram gravadas ou na pedra ou numa argila, tá? Que era justamente justamente com essas características, tá certo? Então, gravura, ela é justamente essas aplicações, essas gravações que se faz, tá certo? E pintura, ela consiste na aplicação de pigmentos, né? De pigmentos sobre as superfícies, né? Que é justamente, por exemplo, essa imagem que eu estou passando para vocês, essa imagem que eu estou olhando para vocês, tá certo? Aí, como eu falei para vocês, a gente vai justamente tentar reproduzir isso. Gente, olha aqui minha mesinha. O que acontece, gente? Como eu falei para vocês, era uma coisa que ela era muito difícil, né? Porque não tinha muitos requisitos, não tinha muitos vestígios para isso, né? Então, esses hominídeos, eles usavam algumas técnicas para poder fazer justamente essa tintura. O que eles usavam? Minérios e óleos obtidos da terra. Então, todas essas pinturas que vocês estão vendo ali, todos esses desenhos que vocês estão observando ali, é justamente fruto, tá? É justamente fruto de técnicas que eles usavam para poder pintar. Aí, o que eu trouxe para vocês? Se vocês quiserem, né, fazer, experimentar, para vocês verem como é que era a técnica deles, tá certo? O que acontece? Observe em relação à mão. O que acontece? Em relação às mãos. Lembra que eu falei para vocês, aonde que está a apostila? Aí eu falei assim, olha, gente, ela está em todo aonde que está esse assunto? Em todos os aspectos da apostila. O que acontece? Porque todas as formas, de uma certa maneira, de pintar foram aprendidas com eles. O que acontece? Uma das coisas que eles faziam era justamente o que a gente chama hoje, de molde vazado. Exatamente. Eles pegavam placas de ferro. Aqui eu coloquei de papelão, tá certo? Que esse aqui é uma... Eu até trouxe para vocês, ó. É uma vaquinha, né, que foi pega, que é... Deixa eu ver se tem ela aqui. Se eu não me engano, eu acho que tem. Aqui, ó. Tá vendo esse aqui, ó? Eu tentei fazer isso aqui. Tá lindo, tá tal igual, tá? Não vai falar que não tá. Tá certo? Tá tal igual, tá? Aí que é justamente dessa forma, e eles faziam justamente numa placa de ferro, uma placa de cerâmica, né? Eu coloquei de papelão, e aí eles desenhavam e vinham justamente, ó, como esse aspecto aqui da mão, que é molde vazado, e colocava em cima dessa superfície. Então, um dos objetos, gente, que eles usavam para fazer isso era o quê? O carvão vegetal. Eles usavam carvão vegetal. Então, como que eles faziam? Por exemplo, eles pegavam o carvão e vinha por cima, justamente fazer esse desenho. Ó. Eles vinham formando, pegavam óleo mineral, né? Eles jogavam aqui, eu não sei se o nosso tempo vai permitir, né? Porque o nosso tempo é escasso, né? Nosso tempo é escasso. E aí, só vou colocar só um pouquinho, só para vocês observarem, mas vocês podem tentar na casa de vocês. E eles vão justamente trazendo isso. Às vezes, por exemplo, os nossos índios, né, eles também produziam isso com o quê? Com urucum. Pegavam carvão e produzia com urucum, tá certo? Eles faziam essa produção e eles produziam com urucum.
eles vinham com essa produção, né? E aí eles traziam justamente as técnicas, ó. Aí eles misturavam com outras coisas, vão ver aqui, ó. Eles vão trazendo. O duro é conseguir aqui, né? Que eles vão trazendo, né? Justamente isso. Eu vou colocar uma coisa bem rápida só para vocês observarem por conta do nosso tempo, tá? Porque vocês têm aula. E esse tipo de técnica, gente, que os homens hominídeos eles usavam, é o que nós chamamos hoje de molde vazado. A gente vê muito prato de cozinha assim, né? A gente vê muito prato de cozinha assim, ó. Já tem uma formação mais ou menos nesse estilo, tá certo? O duro é o tempo. Mas da mesma forma que pode ser assim, dessa maneira, ela também pode ser feita em outro aspecto. Ela também pode ser feita de uma outra forma, tá certo? Que esse aqui seria o contrário, ó. Que a gente pegava esse aqui. Uma das formas também que eles usavam, também vou colocar só um pouquinho, tá? Por conta do nosso tempo mesmo, tá certo? Que era justamente o quê? Pegavam, por exemplo, o urucum, eu peguei um giz de cera, né? Eles faziam o quê? A raspa dele, tá? É só para vocês pegarem. Pegava a raspinha, e você tem essas técnicas, eu peguei aqui, mas pode ser urucum, mexendo justamente com óleo mineral, ele utilizando com óleo mineral, tá? Que ele vai mexendo, e ele vai justamente produzir o quê? Um tipo de pintura que ele vai ser usado, que ele vai ser mexido, vou colocar assim por causa do nosso tempo, né? Que também ele vai moldar. Que eles vai justamente, tira um roxinho, que ele vai justamente, vou fazer bem rapidão também, mas para vocês já perceberem, tá? E esse tipo de técnica, ele é chamado de molde vazado, né? A gente fala assim de molde vazado ou elemento vazado, que você precisa de um modelo, você precisa de uma técnica para ele ser feito, tá certo? Aí ele representaria aqui, ó. Ah, ficou mais lindo que ele, fala sério, ó. Fala sério, ó, ficou mais bonito que esse aqui, não ficou? Ah lá, ó, são tipos de característica que eles usavam. Então, o que, que eles usavam? Óleo mineral, eles usavam carvão vegetal, né? Eles usam urucum, minérios que são encontrados na natureza, e a mistura de características, justamente. E aqui também eles também utilizavam, eles poderiam sim utilizar para poder fazer as características, usar como prancha para justamente fazer a modelagem, tá certo, gente? Entendido? Tá? E então isso seria uma das formas. E a mais simples que até hoje, gente, a mãe faz, né? A escolinha da escola faz, que é pegar a mão, isso e aquilo. Isso é arte, gente, é arte rupestre. Ele faz justamente para eles poderem se classificarem, para eles poderem se encontrar, tá certo? Outros símbolos que eles podem usar é justamente, ó, esses aqui, que é sol, lua, né? Que eram parte baixo. Isso, que eles utilizavam. Aí, ó, são técnicas que elas são usadas, mãos, corpo, justamente para ele poder explicar, justamente para eles poderem utilizar e fazer, tá certo, gente? Entendido? Tá? Aí que são os tipos de pintura que existe. E quais eram os materiais utilizados? Olham lá, ó. Eles usavam carvão, argila, ossos carbonizados, carbo, carbonizados que eles misturavam,
né, com esses materiais. O próprio giz de cera, gente, se você analisar, ele ainda é ele ainda é um material, né, que ele é primitivo, ó. Você mistura e eles faziam a mistura das cores. Olha que interessante. Ó, olha aqui. Olha que legal, gente. Olha a cor, né? Olha as jogadas de cores, de materiais que eles fazem, ó. Acho que não vai aparecer, não vai aparecer, ó. Mas eles trazem aqueles pigmentos, né? Algo lubrificado. Isso aqui é óleo, é óleo rosado, certo, gente? Aí vai justamente fixar o pigmento, ele faz a trituração de elementos sólidos, adicionava claro de ovos, sangue, né? E excrementos, principalmente de morcego, porque eles faziam a consistência, tá certo? De que era aquilo. E quais que eram as técnicas? As técnicas, que nem eu falei para vocês, hoje a gente chama de modelo vazado, né? A gente fala assim, aquele, né, que ele é modelo, que é justamente aquele elemento vazado, né? Que a gente fala que criança que faz, né? Que a gente traz aquela característica, né? Que é de mão vazada, né? Que é essas características assim. Só que acontece, gente, que o nome realmente chama mãos em negativos, tá certo? Que era justamente com esse objetivo. Olha lá. As primeiras técnicas consistiam em linhas, olha aqui, ó, em linhas, lembra do desenho? Em linhas, olha lá, linhas e traços em mãos negativas. Esse método está em colocar mãos na parede e assoprar pigmentos em pó sobre ela também, que ela é usada aqui, ó. Olha aqui a presença dela aqui, ó. Né? Aí, olha que interessante, né? Geralmente era um urucum, sangue misturado, que eles traziam. Olha essa aqui, ó. Só mãos em negativo, ó. Aí você calcula, né? Ó, só mão em negativo. O boi, que provavelmente é de sangue, né? E para fechar, que nem eu falei para vocês, de arte da Mesopotâmia, por quê? Porque é justamente a arte da Mesopotâmia. Mesopotâmia ela foi a primeira civilização, né, no mundo. E grande parte da sua arquitetura ela era feita em rochas. Por exemplo, isso aqui é o zigurate, que é o lugar onde eles louvavam o Deus e guardadas os alimentos. Olha essa escultura aqui, a deusa da noite, né, que eles traziam esse elemento em pedras, né, que eles traziam toda esculturada, né? Isso aí é uma escultura que se tinha, né? Olha aí, gente, a escrita cuneiforme, né? Que foi justamente os sumérios, os primeiros a inventar a escrita, por isso que passa a ser chamada de história. E o período aonde ela era feita de desenhos, elas eram chamadas de cuneiforme, de pré-história, porque é antes da escrita, tá certo? E aí, sobre a história do sítio arqueológico, da arte arqueológica no Brasil, nós temos o lugar mais importante, que é o sítio arqueológico na Lagoa Santa, né? Que é justamente na Lagoa Santa. É justamente em Rondonópolis, onde tem as cavernas, tá? Que é onde tem os sítios arqueológicos, tá certo, gente? Até tem um vídeo aqui que eu vou deixar registrado se vocês quiserem ver, tá? Para vocês colocarem, mas eu vou colocar para vocês no fórum, para vocês assistirem sobre um pouquinho sobre a arte, ela vista, né? Como é que ela era vista, né? Em Jaciara, nós temos também muita presença desses desenhos aqui, tá bom? Então, para vocês saberem mais, vocês podem seguir a gente no Facebook, no Instagram, no YouTube. Até a próxima. Tchau, tchau.